Deus, em sua infinita sabedoria e poder, não depende do homem para o avanço de sua causa. Ele é o Criador do universo, aquele que com uma palavra trouxe à existência mundos incontáveis, aquele que fala, e tudo precisasse de nós, mas porque quis nos conceder o privilégio de participar de seu plano de salvação. Deus nos chama para sermos seus mordomos, seus administradores, para cultivar em nossos corações o... Assim, só quando vivemos esse propósito divino para o qual fomos criados, nossa vida encontra verdadeiro sentido e pode ser uma bênção. Porque todas as dádivas que Deus nos concede, saúde, inteligência, dinheiro ocupa o primeiro lugar, o coração vai se endurecendo e a sensibilidade espiritual vai morrendo. Se Deus nos abençoa com prosperidade, não é para que nos esqueçamos dele. Não é para que será que ousaremos viver em indiferença, acomodados enquanto há almas perecendo, sem conhecer a salvação? Oh, que contraste terrível entre a abnegação infinita do Salvador e a indolência egoísta de, julgado segundo as suas obras, não haverá justificativas. Veremos que Deus nos deu tudo o que poderia dar, seu Filho unigênito. E aqueles que rejeitarem essa graça estarão sem desculpas. Nosso maior inimigo, coisas vos serão acrescentadas. A prioridade deve ser o reino, não as coisas deste mundo. E lembremo-nos, o egoísmo é uma nódoa que nos separa do céu. Nenhum caráter maculado por essa mancha poderá entrar. Outro lado, quando a riqueza é usada com sabedoria, ela se torna um laço de gratidão entre os homens e um vínculo de amor com o Redentor. Cada dádiva colocada a serviço da causa de Cristo é transformada em padrão do nosso amor para com os outros. Quando entendemos isso, percebemos que não existe maior honra, maior alegria do que cooperar com Deus em sua obra. O Senhor é a fonte da vida, da luz e da alegria. Realidade deste chamado. Nossa vida não é nossa, nossos bens não nos pertencem, nosso tempo, nossos talentos, tudo é do Senhor. Somos mordomos, e um dia daremos contas da administração que fizemos. Que se faz, que ordena e tudo passa a existir. O Senhor poderia ter escolhido métodos infinitamente mais grandiosos e rápidos para fazer conhecida a sua vontade. Ele poderia ter enviado os anjos, seres, espírito de beneficência, de serviço, de compaixão e de entrega. Cada ato de abnegação em favor do próximo, cada oferta sincera, cada tempo dedicado à obra de Deus fortalece em nós esse espírito de amor. Talentos, posses materiais, oportunidades, se não forem usadas para abençoar o próximo e para o avanço do reino de Deus, tornam-se peso e maldição. Aquilo que poderia ser canal de vida, torna-se instrumento. Dediquemos todo o nosso tempo àquilo que Ele nos emprestou. O doador é sempre maior que a dádiva. Mas quantos vivem como se a bênção fosse o fim em si mesma? Quantos se esquecem de que foram comprados por preço muitos de seus professos seguidores? Por isso, devemos dar enquanto temos forças, devemos trabalhar enquanto é dia, dedicar nosso tempo e nossos recursos ao serviço de Deus. Porque chega a noite quando não é externo, não são as circunstâncias, não são as perseguições, não são as dificuldades da vida. Nosso maior conflito é contra o eu não consagrado. O egoísmo, o orgulho, a avareza, esses são os gigantes que, nossas posses, grandes ou pequenas, são apenas um empréstimo divino. A força, a habilidade, o tempo, as oportunidades, tudo isso pertence a Deus. Ele nos confia para que possamos desenvolver generosidade, compaixão, ternura, amor. Quer formar em nós os atributos do caráter de Cristo. O sofrimento, muitas vezes, abre em nosso coração espaço para a empatia e nos faz mais parecidos com o Salvador, que foi homem, que alegria incomparável. Ser participante da natureza divina, refletindo no mundo o amor do Criador. Quando cooperamos com Ele, quando nos tornamos seus mordomos fiéis, somos aproximados do próprio, tornamos verdadeiramente ricos. E assim, ao final da jornada, ouviremos a doce voz do Mestre dizendo: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
entra no gozo do teu. Celestiais cheios de glória e poder, como embaixadores de sua verdade. Poderia ter proclamado sua lei e seu evangelho com a mesma voz poderosa que ecoou no Sinai, quando os céus se encheram de trovões e aproximando-nos do exemplo perfeito de nosso Redentor. Cristo, que sendo rico por amor de nós se fez pobre, para que por meio de sua pobreza nos tornássemos ricos. Ele é o modelo da abnegação suprema, de egoísmo e perdição. E aqui está um dos grandes perigos: o amor ao ganho, o desejo desenfreado de acumular, de possuir sempre mais. Esse espírito egoísta é uma das maiores ameaças à espiritualidade do povo, infinito pelo sangue precioso de Jesus. Quando a gratidão morre em nosso coração, a cruz de Cristo parece distante e passamos a viver em comodidade e egoísmo, fechando os ouvidos aos apelos divinos. É nesse: ninguém pode trabalhar. A vida é breve, o tempo é curto e a eternidade se aproxima rapidamente. Outro ponto essencial é entender que nossas posses são limitadas, mas o tesouro que Deus oferece precisamos derrotar. Quando o eu é crucificado, quando deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para Cristo, então nos tornamos mais do que vencedores. A prova não está no futuro, mas no compaixão e amor. Mas aqueles que só pensam em acumular, em gastar consigo mesmos, esquecendo-se da missão divina, podem até conquistar os prazeres do mundo, mas diante de Deus são pobres, cegos e nus. Por dele fluem bênçãos incessantes sobre toda a criação, e em seu amor infinito, ele nos concede o privilégio de sermos canais dessas bênçãos, de partilhar com outros o que recebemos. Que honra sublime! Possamos escolher hoje ser fiéis, dedicando tudo o que temos e somos ao serviço de Deus e ao bem de nossos semelhantes, porque é dando que recebemos, é servindo que somos exaltados, é compartilhando que terra tremeu diante de sua majestade. Mas em seu plano de amor e redenção, Deus escolheu algo surpreendente. Decidiu empregar homens e mulheres comuns como instrumentos de sua obra. E por quê? Não porque, quando nós abrimos mão de nossos recursos, de nosso tempo, de nosso conforto, em favor de outros, refletimos, ainda que de maneira limitada, o caráter daquele que se entregou completamente por nós. De Deus. Quantos não têm sua mente, sua energia e seus esforços consumidos em planos para aumentar seus bens, esquecendo-se dos reclamos do céu e das necessidades da humanidade? Quando a busca pelo ponto que devemos refletir, Cristo, a majestade do céu, o Rei da Glória, deixou o trono eterno, carregou a cruz pesada, suportou a coroa de espinhos e bebeu o cálice amargo da dor, por amor a nós. Ilimitado. Nossas riquezas terrenas podem desaparecer em um instante, mas a herança eterna que ele preparou é incorruptível, imarcessível e está guardada nos céus. No grande dia do juízo, quando cada homem for presente, cada decisão que tomamos hoje revela para quem estamos vivendo, para nós ou para Deus. É por isso que Jesus nos ordenou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras, luz em bênção, em instrumento de salvação. É por isso que Deus, em sua misericórdia, permite que enfrentemos lutas, dificuldades, perdas e provações. Ele quer nos tirar do egoísmo, despertar em nós coração de Deus. Mas quando recusamos, quando nos fechamos em nosso egoísmo, afastamos de nós mesmos as maiores bênçãos que o Senhor desejava derramar. Portanto, irmãos e irmãs, despertemos para Senhor, na pátria eterna. Deus nos prova aqui concedendo-nos posses temporais para ver como lidamos com elas. Se não formos fiéis nas coisas pequenas, como poderemos ser dignos das riquezas eternas, de dores e experimentado nos sofrimentos? E ele mesmo nos deixou o mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. O amor que Cristo nos mostrou deve ser o